E no segundo episódio do Papo de Que Arena 2023, que está super especial, que conta com uma plateia incrível, aqui no Teatro de Arena, nós vamos bater um papo sobre o impacto da inovação, mais especificamente sobre as estratégias de marketing, vendas, CS e CX em uma empresa de contabilidade. E para batermos um papo sobre esse assunto, eu trouxe 3 convidados incríveis, né? Mas antes eu quero falar com vocês a respeito de algumas empresas que eu já citei anteriormente, que são muito parceiras e eu faço questão de repetir, tá? Eu quero agradecer a Omie, a qual eu sou embaixador oficial, que oferece ao mercado um RP de gestão financeira incrível, completo, super intuitivo, para que a gente acelere a nossa produtividade e entregue mais valor para o nosso cliente. A Claus Tecnologia, que apoia o mercado com soluções fiscais muito eficientes, inclusive com o sistema de controle de situação fiscal, o Aldire, tá? O Aldire é incrível. E quero agradecer a Fortes Tecnologia, mais uma vez, né, que oferece um sistema de contabilidade super diferenciado, atualizado, intuitivo. Né? Inclusive, a Fortes também oferece um sistema de gestão de pontos chamado Colabore. Eu falo muito desse Colabore, tá? Porque eu acho sensacional o Colabore. Parabéns, de verdade. E desburocratiza muito o nosso dia a dia, tá? A Contabilidade do Futuro, que é uma incubadora que está lá com vários mentores incríveis, né, para orientar os empresários contábeis com marketing, vendas. E o Forsee, que é uma plataforma para ajudar a gente a precificar melhor o nosso cliente, né? Para saber se esse cliente realmente está deixando lucro na nossa empresa, tá bom? Agora eu vou chamar os 3 convidados aqui. Estou como vocês, querendo aprender muito com eles, tá? O primeiro convidado, ele é um cara muito gente boa. Ele é paz e amor. E ele é especialista em vendas. Eu soube que a empresa dele de contabilidade está vendendo tanto serviço contábil que ele está querendo até abrir mão de outros negócios aí, viu? De verdade, isso não é boato, não. E ele também é nômade digital. Alguém conhece algum nômade digital? E ele está aqui pela 4ª vez. Será que o cara é bom? 4ª vez que eu chamo. Eu quero chamar o meu amigo Daniel Segura. Palmas para ele, gente. Antes de convidar o próximo episódio, o próximo convidado, vocês me dão licença para eu tirar esse casaco que tá um calor absurdo. Não sei, Maceió não dá para usar essas coisas, né? Já vi sem. Hã? Já vi sem. Já vi sem, né, amigo? Vou deixar aqui, porque começa a fazer frio, né? Até parece. Gente, pronto. Agora eu vou convidar uma pessoa muito bacana. Ele é um cara sensacional. Eu já elogiei muito ele aqui para vocês. Então não vou repetir para ele não ficar muito convencido. O contador revoltado. Não vem de novo. Eu vou convidar aqui ao palco uma pessoa meio chata, que chora migalhas, nunca tem dinheiro para nada, né? Mas a empresa de contabilidade dele, gente, tem 8 salas de reunião, tem elevador, tive lá, viu? O contador revoltado. Com você. Eu gostei que tu contou as salas, né? Cara, eu juro que eu não contei, eu chutei, já acertei. Não sou todos esses. São mais, são 12. E eu quero chamar também para cá um cara super visionário. Eu palestrei, inclusive, no evento dele, em Recife, em outubro do ano passado. Fiquei impressionado com o evento dele, uma super estrutura, um público super qualificado, muita entrega de conteúdo. Ele é um cara, assim, pura energia. E eu tinha muita vontade de trazer ele para o podcast, né? Ele que vive correndo de um lado para o outro também. Consegui também casar a agenda aqui. E ele está nos dando a honra de participar do Arena. Eu quero chamar o queridão... Alguém adivinha? Robson Cavalcante!
Preparem-se que aí agora é Só um pouquinho, conteúdo. fica em pé um pouquinho pro pessoal aí. Olha o estilo do cara. Pois é. Cara, pra usar uma bermudinha dessa aí... Quem tá mais tem que ter estiloso? estilo, né, meu? Quem tá mais estiloso? Eu ou o Robson? O Robson. O Robson. É isso aí, pessoal. Tô mais uma vez muito feliz. Daniel já não aguenta mais vir para Maceió, né, Daniel? Tem que fazer esse sacrifício, né? É muito difícil vir para Maceió. Maceió é, enfim, desinteressante, né? Pois é, eu tava vindo pra cá, me falaram que o contador revoltado tava indo pra praia enquanto eu tava vindo pra cá. Ele não quis chegar muito cedo, não. Disse que ia à praia primeiro, depois vinha para cá. Que tem uma carga muito pesada dos clientes que reclamam, o mar tira um pouco. Aí dá um mergulho, entendeu? Vamos lá, pessoal. Seguinte, a gente vai começar a falar sobre marketing aqui, né? E eu sempre tive muito cuidado com a questão do marketing para a Tática, para minha empresa de contabilidade. Ficava muito preocupado com a questão ética do processo, né? Dos colegas mesmo, porque é muito chato, né? Eu recebi, muitas vezes, teve cliente que já ligou para minha empresa dizendo, olha, a empresa de contabilidade X me ligou para oferecer isso, aquilo outro. E a gente fica um pouco chateado, claro, isso é inevitável. Então, o que a gente não quer pra gente, a gente não dá ao outro, né? E quando a gente foi fazer toda a estruturação do marketing, eu queria muito focar na parte de inbound mesmo. Queria despertar nas pessoas o desejo em contratar a marca da Tática. E não invadir um pouco o território do outro, né? Foi um trabalho até para que, enfim... E aí eu não gerencio muito o departamento comercial lá na Tática, mas fico à frente do departamento de marketing também. E eu queria saber de vocês, né? Porque isso é a minha opinião, mas não significa que essa opinião seja a opinião correta, né? Isso é o que faz sentido para mim. Eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham em relação a outbound, inbound, se é melhor a gente construir ali um conteúdo que desperte desejo nas pessoas, ou se de repente ligar para os clientes, ter uma lista ali onde a gente consegue ligar para o cliente e de repente converter esse cliente para a nossa empresa, e também é eficiente. O que vocês acham sobre isso, tá? Tô aqui também, quero aprender, quero ouvir também. Por favor. Tá, para ambos, eu acredito que a gente tem que fazer primeiro uma estratégia. Não funciona sem uma estratégia, nem o inbound, nem o outbound, tá? Então, um outbound bem estratégico funciona. Eu poderia explicar para os demais o que é inbound e outbound, que tá todo mundo botando no Por Google. favor, exatamente. Quem aqui não sabe o que é inbound e outbound, gente? A galera. Eu sei. O Lucas. Então, inbound é quando o cliente vem até a gente e outbound é quando a gente vai até o cliente. Esse é o resumo. Esse é o resumo, Né? Exatamente. Então... Um atrai e o outro caça. Exatamente. Só que você nunca pode deixar uma pessoa fazendo os dois no SDR. Por quê? Porque uma vez que a pessoa que vai à caça recebe, ele nunca mais vai querer ir à caça. Ele vai querer só receber. Então, tem que ter uma equipe para cada estratégia de inbound e outbound, e também estratégias de captação para ambas as partes. Eu acho que, antes de tudo, pensar na estratégia, pensar no público e tomar muito cuidado com a agressividade que acaba afastando o pessoal. Exato. Inbound a gente vai trabalhar muito com rede social, é isso? A gente vai criar conteúdo para rede social, vai fazer com que as pessoas tenham interesse de clicar ali no Saiba Mais, né, de seguir a nossa rede social, e aí ela entra em contato de repente para se tornar um lead, para você trabalhar esse lead e conseguir fazer com que ele se torne seu cliente. Resumindo, é isso, então. Outbound eu aplico só em eventos. Quando a gente faz um evento, eu deixo uma pessoa fazendo só outbound daquele evento. Fazendo cold call, essas coisas. Ligando para as pessoas, né, que é aquela ligação fria que ninguém... Eu odeio, tá, gente? Comigo não funciona. Me ligar para estar oferecendo, eu fico super estressado, porque a gente já não gosta muito de atender telefone, né? Porque é uma loucura. Aí quando as pessoas começam a ligar, insistindo, querendo oferecer algo que muitas vezes nem faz sentido pra gente, fico meio irritado. E por outro lado também, o SDR também odeia fazer isso, o outbound. Então tem que tomar muito cuidado. Contratou um outbound e falou assim, ó, você vai fazer outbound, você não vai fazer outra coisa. Aí sim pode funcionar. Se não, você deu um inbound para ele, aí ele vai querer só filé mignon. Com certeza. Porque já chega mais tratado, né? É até mais fácil de você precificar, porque uma coisa, na minha opinião, uma coisa é, se eu estou indo atrás de um serviço ou de um produto, o outro vai colocar o preço que quer, ele sabe que eu estou desejando aquele serviço ou produto. Mas, se ele está me oferecendo, eu vou fazer um doce, né? Vou ver, não, eu até contrato, mas se for por esse valor. Não é isso?
É isso? E você acha o quê? O que acontece? Seja para a galera que está aqui em casa, seja para a galera que está aqui conosco ao vivo, marketing e vendas é uma objeção que é construída e criada por uma cultura no próprio contador. O contador, ele acredita verdadeiramente que vender não é algo possível, não é algo alcançável, e ao mesmo tempo ele não consegue ter a competência desenvolvida para fazer isso de uma forma na qual ele tem a habitualidade. Então, quando a gente olha para um aspecto de inbound, outbound ou qualquer outra coisa, eu acredito muito que qual que é o objetivo fim? No final das contas, eu quero vender. E aí, quando você entende que no aspecto de um objetivo geral você quer vender, cara, isso começa na padaria, isso começa enquanto você está lavando o teu carro, porque o marketing é como você se posiciona. Tem pessoas, por exemplo, que têm vergonha de falar, cara, eu sou vendedor. Né? Isso parece ser vergonhoso. Eu costumo dizer, né? A maioria das vezes a galera fala, poxa, se você não der pra nada, vai lá e vira vendedor. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Eu não compactuo com isso. Por que eu não compactuo com isso? Porque eu acho que a arte de vender é uma das habilidades que mais prospera no mundo. Se você observar, Fabiano, Lucas, Daniel, as pessoas mais próximas, ela tem o músculo desenvolvido para vendas. Porque o marketing, galera, o que ele traz? Ele traz a possibilidade. Então, mesmo que a gente tivesse um bom outbound, mesmo que a gente tivesse um inbound, mesmo que a gente tivesse uma estrutura de atração, mesmo que nós tivéssemos um tráfego pago muito bem alinhado, muito bem desenhado e trazendo muito público que está conectado com o que a gente quer, se eu não tiver um processo de vendas, vai ser igual um ioiô. Quem lembra do ioiô? O ioiô, ele vai e ele volta. Ele volta. Então não faz sentido algum eu não ter essa cadeia de estrutura estratégica integrada e conectada. Tem pessoas, por exemplo, você que está em casa, a galera que está aqui conosco, cara, quem nunca ouviu falar em OLX, por exemplo? Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar, grita eu, pra galera saber que tem gente aqui conosco. Eu? Então tá bom, tem muita gente aqui conosco, você tá em casa, poderia estar aqui. Se bem que esgotou muito rápido, né? Mas olha só, galera, o OLX é um canal de vendas que você pode fazer o que com ele? Marketing. Marketing. Mas as pessoas acreditam que no OLX só vende geladeira, fogão, celular velho, computador quebrado. E na real não. Eu já fiz mais de 300 mil reais com o OLX oferecendo contabilidade. Isso é marketing. Marketing. Prospecção através do direct do Instagram, que muita gente pega o Instagram, Lucas, para ficar vendo a vida dos outros. Nossa, o Carlinhos Maia agora tá na praia. Cara, tudo bem, é a vida dele. O que você tá fazendo com essa ferramenta, com esse canal, que pode ser o teu principal canal de vendas, de monetização? Então, o marketing, no meu ponto de vista, independente de qual seja a estratégia, seja ela atrair, seja ela ativamente prospectar, caçar, envolver, é um processo que ela está integrado entre marketing e vendas em uma múltipla diferenciação de canais, e você, com a prática, com o resultado, com a métrica, com o número, você vai entender o que funciona mais para você ou não. Quer um exemplo? Eu estava falando contigo mais cedo. Pô, o Lucas é um cara que não tem como ele não ter sucesso em marketing digital com vídeo, porque é um cara que tem familiaridade. Não é um sofrimento pro Lucas gravar um vídeo. Mas talvez para outras pessoas seja. Quem aqui, por exemplo, tem dificuldade de gravar um vídeo, grita eu? Quem acha que gravar um vídeo é um saco, grita eu? Como que eu falo para essa pessoa que o marketing, para funcionar, para ela prosperar e para ela ter resultado, ela vai ter que gravar vídeo? Isso é impossível. Então a gente tem que entender o que é o nosso modelo de negócio, o que nos torna confortável para transbordar para o mundo, e a partir disso, aí sim, a gente pluga marketing e vendas, independente de qualquer coisa que seja. Excelente, excelente. Muito bom, né? Bom demais. Mas vocês acham, e a gente estava falando ainda sobre inbound e outbound, mas quando a gente fala de custo de aquisição do cliente, o que seria mais econômico desse ponto de vista? Porque você gasta ali para fazer uma rede social acontecer. Você patrocina um post, ou você vai mandar alguém passar o dia ligando para possíveis clientes, né? Ou você vai pedir para a pessoa ir lá na empresa e de repente abordar. Quando a gente fala, porque existe um custo para tudo isso, né? Eu lembro que teve uma consultora lá na nossa empresa de contabilidade há um tempo atrás,
e ela queria que uma pessoa do departamento, da parte operacional, fosse com o SDR, né, no outbound. O que é SDR? Para quem não tá entendendo Fala e aí, também Daniel, é tá dando um especialista. Google. Fosse com o vendedor ali, vai aí, Daniel. Eu mesmo. Os termos em inglês eu não vou me recordar agora, Vamos mas tentar o Robson traduzir. sabe. Vamos tentar traduzir, galera. Um SDR é uma pessoa da pré-venda. É a pessoa que a maioria das vezes faz 90% do processo difícil. O closer, que é o cara que fecha, vem lá e faz a venda e o mérito não fica com o SDR. Exato. O SDR faz o topo do funil. Primeiras etapas do funil de vendas. Exatamente. E aí eu ficava muito preocupado, né? Porque, veja, vamos pensar no custo de aquisição agora, se isso fosse acontecer. São 2 colaboradores, eu estou tirando uma pessoa da operação para ir fazer uma pré-venda com alguém na rua que muitas vezes não consegue converter, né? Ou até mesmo no digital. Tem Sim. vários SDRs que ficam insanamente mandando direct e começa mais ou menos assim, quem me conhece sabe. Sabe como é que a gente prospecta, Lucas? O script é incrível. Ele começa assim, ó. Oi, tudo bem? Se não respondeu tudo bem, nem continua. Exatamente. Aí depois do tudo bem, eu sou contador especializado em clínicas odontológicas e eu tenho ajudado muitos consultórios e dentistas a pagarem até 60% a menos de imposto. Faz sentido para você entender se você é um desses casos? É o SDR? Tu nunca ia vender pra mim na tua vida. Porque eu odeio Oi, tudo bem. Oi, tudo bem pra mim é uma armadilha. A pessoa tem que me largar o Oi, tudo bem com o problema ou o que ela quer comigo. Senão ela vai ficar no Oi, tudo bem pelo resto da vida dela. Cara, eu odeio que me mandem Oi, tudo bem no celular. Seja amigo, seja... Vendedor, então, meu Deus. Oi, tudo bem? Eu não respondo. Mas o Lucas também recebe mais de 100 Não, Oi, tudo mas bem, é que, cara, por Oi, dia, tudo bem, né? as pessoas têm que ser Não, objetivas na mas vida. o Lucas, ele transparece o que a maioria do mercado tem. É uma rejeição natural, porque quando você coloca... E aí, tem toda uma estratégia por trás, Fabiano. Porque uma coisa é o cara falar, oi, tudo bem? Aí quando você vai na bio do cara, por curiosidade, sei lá, vendedor. O cara já sabe. Consultor comercial. O cara quer me vender. Então, cria um cenário onde você consiga dar um próximo passo. Uma vez esse passo sendo avançado e evoluído, aí você tem uma chance de, talvez, avançar com esse cara. Fabiano, eu queria complementar a tua resposta. Eu tenho tanta coisa pra dizer que eu vou cortar tudo, tá? Mas assim... empresa de contabilidade vende como? 99%. Dono. O dono vende porque o dono tem experiência, tem referência no mercado e é indicado clientes. Um conhece o outro, vai indicando para aquele cara. E ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Esse dono, a maioria também, não é um vendedor nato. Ele é um cara que trabalhava, foi se virando, foi indicando, muito competente ele, né? Entrega bem. Conhece bem, entrega bem. E vai amadurecendo. Todo mundo que tá aqui deve estar se perguntando assim, cara, mas aquela velha pergunta, né? Será que eu tenho que botar alguém comercial, que entenda o negócio ou não? Um cara que é contador, se adaptar porque entende? Tal. Depois a gente discute isso. O ponto aqui tu perguntou sobre a questão do CAC. Eu tenho um CAC altíssimo hoje. O custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto que eu pago para cada cliente que entra, ele é muito alto. Por quê? Por uma questão de posicionamento da empresa. Eu me posicionei para um cliente de perfil de valor agregado maior. High ticket. Então, assim, acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é descobrir o teu posicionamento. Tu vai perguntar para as pessoas, vão te dizer assim, eu quero tudo que vier. Manda pra mim que eu atendo. Meu nicho é CNPJ. Meu nicho é CNPJ. Isso é o que a maioria quer, cara, né? Boa. Só que assim, pra tu nichar o nicho todos, ele tem que ser no mínimo quebrado. Quebrado em vários pequenos nichos. Se tu quer ser... Tu não vai conseguir ser especialista em tudo, mas tu quer vender que tu pelo menos tu quebra aquilo. Porque tu fazer investimento em rede social, ou seja lá, ou até em vendedor de outbound, enfim, outbound, então não sei nem falar essa palavra. Tu vai gastar muito sem saber o que tu quer, quem tu quer atender. Eu recebo muita gente que eu vejo na cara, nos 5 minutos de reunião, que ele não é meu cliente. Eu tenho 2 reuniões. Eu tenho a reunião que é pro meu cliente e a reunião que eu tenho que acabar mais rápido. Porque não faz sentido pra ele a minha empresa. O que eu vou insistir com um cara que não faz sentido pra mim, entendeu? Eu sei disso. Então, meu custo é alto, mas por que ele é alto? Porque pra eu conseguir alcançar esse cara... é alta. A retenção é A tua retenção é exatamente. alta, porque quando a gente pensa em custo de aquisição, você tem que tomar muito cuidado. A gente cometeu um erro, Fabiano, e poucas pessoas falam de erro na internet. A gente cometeu um erro muito grave na estratégia de 2022 na WiseConte. A gente disse sim para quem pagava.
E aí, olha o que aconteceu. A gente teve um número expressivo. A gente fechou 390 clientes. Quem aqui, não vocês da internet, mas tá aqui, acha que 390 clientes é muito, grita eu. E se eu falar pra vocês que a gente falou com 14.400 pessoas pra isso? Já não é tão eu assim, né? E dentro dessa dinâmica, olha que louco, Lucas. E é isso que a galera não fala, Fabiano e Daniel. 19% me tratou igual o Tinder. Eu nunca me cadastrei no Tinder. Mas, cara, eu imagino que o Tinder, pra quem não conhece aplicativo de relacionamento, o sentimento... Conhece? O sentimento é quase que zero. E nessa do sentimento é quase que zero, o que aconteceu? 19% desses 390 foram embora em 90 dias. Porque eu disse sim pra pessoa errada. É o que você falou. Então, quando a gente fala de custo de aquisição, galera, CAC é custo de aquisição de clientes, tá? Quando a gente pensa em custo de aquisição de clientes, tem dois custos. E a gente, a maioria das vezes, não entende o principal, que é o segundo. O primeiro é o teu dinheiro. Quanto de grana você está colocando para atrair cliente novo? Esse é mais fácil de medir. O segundo é imensurável, é tempo. Quanto tempo eu estou investindo para poder atrair esse cliente? Então, dentro dessa jornada, por exemplo, se fosse o Robson falando com 14.400 pessoas durante um ano, que foi o nosso ciclo, para fechar 390, eu dei prejuízo para minha empresa. Porque a minha hora é cara. Agora, quando eu coloco uma estrutura que tem nível de risco calculado, que tem métrica de churn. Churn, galera, saída de cliente. É o cara que entra e vai embora. É o Tinder. E dentro dessa jornada, quando você entende isso, beleza. Só que tem um ponto interessante. A gente cagou, literalmente, em aceitar todo mundo. Mas a gente acertou num método que é vender para o mesmo cliente mais de uma vez, que é o que o contador não faz. Então, quando a gente pensa em CAC, custo de aquisição, conecta isso à esteira de produtos. Porque às vezes o teu CAC até tá caro, Lucas. Mas quando tu coloca um cara que é high ticket, que tá conectado com a tua metodologia, tu tem um LTV, a longevidade desse cara é gigante e, na real, Lucas, oferece o mundo para esse cara que ele compra. LTV, pessoal, é o compra. quanto de receita, de dinheiro o cliente deixa na sua empresa durante o ciclo de vida dele. É isso aí, lifetime value. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente quer muito um cliente, mas talvez ali durante o tempo que ele vai passar na nossa empresa, ele não vai deixar tanto dinheiro assim. Você está gastando muito dinheiro para trazer um cliente que é muito... E que não quer dizer que tá errado. Que não tá... Não, exatamente. Mas você também vai ter um honorário alto, você também vai conseguir identificar a oportunidade dentro daquela empresa para fazer o cross-sell, né? Que é você vender outros produtos ali e para o esse próprio cliente. upsell, às vezes ele Sim, vira sim. e fala, cara, você tá com isso daqui, contabilidade, que é o que o mundo aqui vende. A gente vende contabilidade, é o nosso core principal. Mas e BPO financeiro? E talvez uma reunião com um especialista em algo que para você hoje é uma dor. Upsell. Eu cobro um pouquinho mais pro mesmo cliente, porque ele já me disse sim. Depois que o cara disse sim, é uma delícia, você vende o mundo para ele. Inclusive, se ele tiver também uma experiência bacana dentro da sua empresa, né? Porque às vezes você também traz o cliente, na verdade, o que é que acontece? Às vezes você promete demais ao cliente, a sua equipe não está alinhada com o que você está prometendo, porque afinal de contas você quer de qualquer jeito aquele cliente, ele entra na sua empresa com um nível de expectativa altíssimo e aí ele se frustra. E aí você, para reter, já vai ter uma dificuldade. Imagine você conseguir vender outros produtos. Então é muito importante que a sua operação esteja ciente do que você está prometendo, do que o comercial está prometendo, o closer está prometendo, né? E esteja muito alinhada, porque quem nunca comprou algum serviço ou produto e se frustrou? Achava que era incrível e de repente se frustrou, né? E Fabiano, rapidinho aqui para não perder essa linha, porque é muito importante. A gente está falando num cenário, galera, de você que tem uma empresa contábil, a maioria das vezes estruturada, com um comercial, o que é a minoria no nosso mercado. Mas se você é o contador vendedor, você é a ponta de conexão do teu crescimento, a tua obrigação é brifar a tua equipe de quem te disse sim. Isso é muito importante. Quando eu tinha poucos clientes, era um hábito na minha empresa contábil, todo cliente que eu fechava, porque só era eu e empresa, principalmente no pilar de crescimento, eu parava toda a minha equipe, era uma pessoa, e aí eu... era uma estagiária, mas pra mim era uma equipe, tá bom? Me respeita, tá tudo bem.
Não olha, tipo, imaginando, era uma pessoa. E essa estagiária falava assim, ó, esse cara tá doendo isso, isso, isso e isso. E a gente consegue resolver assim, assim, assado. Tudo bem? Tudo bem. Isso é muito importante. Então, independente de ter um time comercial, porque a linha que você falou de entrega, sendo um time com SDR, com close, com Não, social você até seller, você enquanto empresário também, é isso né? aí. Cara, Você brifa precisa- quem tá contigo. Ô, Exatamente. Lucas, agora, e se for um cara sozinho? A gente apresenta o espelho. Olha pro espelho e começa a falar a dor do cliente. Porque você eleva o nível de consciência. Ponto. Exatamente. Lá na Tática, a gente tem um formulário que quando eu estou com o cliente ali, eu já começo a identificar quais são as características desse cliente. É um cliente apressado, é um cliente analítico, é um cliente que reclamou Cliente muito. suporte, você conhece? Exatamente. Cliente que... Suporte? Você não conhece o cliente Não. suporte? Você conhece? Ele Imagina, não dá um passo sem a tua equipe. É. Esse é muito bom, né? Eu preciso... Oi, Fabiano, tudo bem? Aí o Fabiano, opa, tudo jóia. Eu preciso abrir o Word. Cliente suporte. Sim, sim. Não, já ligaram lá para nossa empresa dizendo, olha, eu não estou conseguindo resolver o Connect SUS. Disseram que é o contador. Já aconteceu isso. Conecta o quê? Aquele aplicativo, né, da vacina, E aí é complicado, mas assim, a gente brifa mesmo, eu faço questão de preencher. Aí tu teve que esse aprender como é que formulário. funcionava e ensinou ele, obviamente. Ah, com certeza. Porque virou Mas uma assim, se for um oportunidade, cliente, né? mas se for um cliente premium, gente, tudo. Se Dá for um até a cli- vacina neles. Com certeza, a gente pega a vacina, aplica e fica lá passando um algodãozinho. Não, brincadeira, mas a gente brifa mesmo o nosso departamento, eu faço questão de colocar lá as observações do cliente, porque muitas vezes a gente podia ter um cliente super fiel na nossa empresa, né, que vai trazer outros clientes, mas a gente deixa de ter simplesmente porque a gente não contou a história para o nosso time. Tá lá no Forms, gente? Tá lá no Forms. Posso compartilhar uma estratégia Por que a gente favor. faz? Fala aí, conta aí. Que eu nunca compartilhei essa estratégia aqui, hein? Então Opa! vamos ouvir, sabe por quê? Porque a empresa dele tá cheia de leads, gente. Ele tá aqui em Maceió, tendo que voltar para lá. Na máquina de venda está ativa. 15 pessoas vendendo lá. Nem tanto, né? Mas assim, a gente tem uma estratégia para vendas internas, né? A gente tem o departamento de CS, para quem não sabe, CS é sucesso do cliente. E a gente tem 2 pessoas dentro desse CS. Uma faz onboard, intermediação e churn. Porque a gente tem sim rotatividade de churn, porque a gente tem rotatividade de entrada. Então, é aquilo que o Lucas falou. Tá entrando sem a gente saber se é o cliente ideal para a gente também, né? Então, tem uma rotatividade sim de churn. Mas a gente tem uma outra pessoa no CS que ela só faz feedback. E essa pessoa é a nossa vendedora interna. Tá? Porque ela pede o feedback, se for positivo, ela vai achar a oportunidade. Se for negativo, ela já para por ali, né? Vai resolver os problemas da pessoa. Mas se for positivo, que legal, você está gostando da nossa contabilidade. Você tem algum problema administrativo aí na sua empresa hoje que te dá dor de cabeça? Essa é a pergunta. Geralmente é financeiro. Oportunidade de venda de BPO financeiro. Ponto. Então a gente hoje, internamente, a gente vende muito BPO financeiro, mais do que o comercial. Então o comercial coloca para dentro, a gente trata o BPO financeiro internamente. Bacana. Alguém trabalha com BPO financeiro aí? Ali? Bacana. É uma grande oportunidade, inclusive, né? E o cliente ele está respondendo, eu estou com dificuldade no contas a pagar, eu estou com dificuldade em saber meu lucro líquido, em relatórios, em cadastro dos produtos no meu sistema. Está ali a oportunidade para a contabilidade fazer isso também. Não é para o contador chegar e falar, cadastro de produto eu não faço. Faz, tem oportunidade, cobra, né? Cobra bem e faz. Normalmente as pessoas não conhecem os seus clientes, né? Os contadores não conhecem. A gente tem também uma área de CS lá. Inclusive, até compartilhar aqui, né? Que a nossa área de CS, a gente tem o CSAT lá, que é a nota de atendimento, né? Que os clientes dão. A gente teve 470 e alguma coisa, porque nem todo cliente responde, né? Mas 470 alguma coisa de clientes que deram nota de 9 a 10 ao nosso atendimento. Você viu que eu postei? Eu postei o relatório. 7 que deram nota de 7 e 8 e 1 que deu nota de 0 a 6. Foi isso. E sabe o que é legal? Mas assim, esse 1 nem existiu, porque na verdade a pessoa ia botar Você falou, 10 você e falou. aí botou Errou. 1 e depois botou 10. Ela errou. Porque a gente foi analisar, olhar, né, o atendimento para entender, e aí isso é oportunidade, né? A gente, veja,
é dado, né? A gente precisa ter dados, como você falou. Como é que eu vou oferecer para o cliente se eu não conheço? Eu não posso oferecer para o cliente que deu nota 1, mas eu posso oferecer para aquele cliente que deu nota de 9 a 10 porque ele confia na gente, ele fez até questão de responder uma pesquisa ali de atendimento que normalmente a gente foge, né? E tem 2 pontos aí, né? Cliente satisfeito é um lead muito quente para você oferecer outras coisas. E o segundo ponto é que é o sucesso do cliente oferecendo novas oportunidades, não é o comercial. Porque o pessoal já está correndo, né, do comercial. Mas do sucesso do cliente não, porque é a pessoa que é responsável pelas tratativas internas para resolver todos os problemas. Não, e complementarmente a isso, tem um funil, galera, que é um funil mais poderoso que existe até o momento na contabilidade. Eu acredito que daqui a 5 anos não vai ser tanto, mas quem aqui que está conosco aqui, essa galera toda de Imparáveis, tem como principal canal de aquisição e novos clientes e indicação? Levanta a mão para mim ter uma ideia aqui, ó. Pô, show de bola. Praticamente todo mundo. Então, se eu tenho um NPS, se eu tenho pessoas que me dão 9 e 10, eu pego esses 400 e vai lá tantos, e eu ativo um programa de indicação. Isso vai me dar mais possibilidades, vai me dar mais oportunidade de crescer o meu negócio. E posso dar uma sacada aqui, principalmente para quem tem clientes. Isso é para quem é mais agressivo no comercial. É o que a gente faz hoje no WiseConte. Quer reter ainda mais o cliente que ainda não te conhece? Gente, essa sacada aqui é brutal. Para quem tá vendo depois esse episódio e quem tá aqui. Lucas, o cara entrou na minha base. Eu plugo nele o D15, D30, D60, D90. Robson, o que é isso? D15, D30, D60 e D90. Fala, Fabiano, tudo bem? Fazem 15 dias Odeio que que fale você... quem pergunta se tá tudo bem. Fazem 15... Não, mas agora já é texto completo. Brincadeira. Agora é texto completo. Brincadeira. Fala, Fabiano, tudo bem? Fazem 15... É uma mensagem. Fazem 15 dias que você está na WiseConte. Como é que tá sendo para você a experiência? D15, D30, D60, D90. Nível de consciência elevado, exploração intensificada de tudo que eu estou oferecendo. A partir de aí, tende, Lucas, a um CAC alto ter um LTV quadriplicado em retenção. Aí esquece. Bacana demais. Você falou aí sobre o programa de indicação. A gente sempre tem histórias de clientes, né? Lá aconteceu algo bem engraçado. A gente tem esse programa de indicação e aí teve uma cliente nossa que indicou 3 empresas. Maravilha, né? Caiu lá. Só que ela indicou no dia 30. Ela indicou no dia 29, dia 30 a gente teve as reuniões e o pessoal está fechado, mas ainda ia passar pelo processo. Dia 1º é o vencimento dos honorários. Dia 1º ela ligou. Olha, eu indiquei 3 clientes, não vou pagar esse mês não, tá? Ela já estava contando. Vê que loucura. Calma. Enfim, o cliente, ele se sente... ele vê a oportunidade também de negócio, ele quer indicar, né, para ter um desconto, para ter uma oportunidade dentro da empresa de contabilidade. Por curiosidade, você citou que tinha algum comissionamento? O ponto de ajuste é você plugar e acelerar a indicação sem falar do comissionamento. E aí, quando ela indica, você comissiona. Nossa! É brutal. Sabe por quê? Porque ela era a pessoa certa para te indicar o cliente certo. Ela não estava esperando a comissão. Quando você atrai a pessoa para olhando para o dinheiro... Essa tava. Que bom, que bom. Mas normalmente, Mas, quando, sim, quando você você traz o cenário grana... Sim, sim. Você abre uma coisa mais macro. Quando você traz o cenário, o que eu transformei e ajudei no teu negócio, eu posso ajudar no teu. Faz sentido você me indicar alguém? Faz. Aí ela é surpreendida com o quê? Não tem honorário esse mês. Por quê? Porque você me indicou 2, 3 clientes. Nossa, isso é fantástico. A gente tem muito essa política de indicação também, que a gente dá uma mensalidade integral para a pessoa que indica, mas assim... Eu não gosto de ficar implorando. A gente até já discutiu muito sobre essa estratégia de falar com o time comercial. Vamos ligar pros clientes e dizer, me indica um cara. Eu acho chato pra cacete isso. Não gosto. O que a gente faz? A gente cria vendedores nos clientes pelo atendimento. Então, uma guria que trabalha no financeiro da empresa e que a gente atende muito bem, ela vai embora daquela empresa e ela tá indo pra outra. E ela gostava tanto da minha empresa que ela faz de tudo pra me vender pra nova empresa que ela foi. E aí ela não sabe que ganha comissão. E aí ela ganha comissão.
E ela fica enlouquecida. Só falta pedir demissão pra outra empresa pra poder me indicar de novo. Pra indicar. Então, claro, isso são para as pessoas aleatórias, que acontece muito isso, mas também tem pessoas que a gente vê que são consultores, são parceiros de negócio que estão ali, que daí a comissão, inclusive, é até maior, porque daí sabe que o cara... Mas não por uma questão de interesse, por uma questão de o cara se conectou com o meu negócio tanto que ele tem confiança para poder indicar o cliente dele. Porque também não é assim, vou indicar porque depois o cara se dá mal, tá com o nome dele em jogo. Né? Eles vão lá, fazem visita, explica, Mas você estava falando aqui, eu não sei se o pessoal também pensa assim, mas eu tenho uma preguiça de vender pro meu próprio cliente. Uma preguiça. Vocês parecem super disponíveis, né? Nossa, de ligar pro cara, tá olá, tipo perdendo. gerente de banco, assim, né? Olá, temos um produto novo pro senhor. Não sei o que. Cara, eu tenho uma preguiça. Eu não tenho tempo pra fazer isso, na verdade, né? E o time comercial tá muito focado em venda pra quem não conhece. Aí, falando sobre isso que tu falou no começo ali, de esperar o cliente chegar ou ir atrás dele, tem essa polêmica. A gente até tava discutindo sobre esse negócio, o contador antiético que vai atrás de outros clientes. Só que, quando a gente montou uma equipe comercial pensando em vendas, eu pautei o time no seguinte sentido. Nós nunca vamos vender porque o outro é pior. Nós sempre vamos vender porque nós somos muito bons, independente do mercado. Porque quando eu chego num cliente, eu não digo pra ele, olha só, tua contabilidade não faz tal coisa pra ti, eu faço. Nunca. O que eu digo é o seguinte, o meu produto é isso aqui, cara. Os meus clientes estão satisfeitos dessa Faz forma. sentido pra você? Exatamente. Deu? Eu não tô falando mal do serviço colega nunca. Aliás, tem empresas que eu acho extremamente antiético, usam para depreciar, tipo, o teu contador não faz isso, não faz aquilo, eu faço aqui. Cara, não precisa disso para vender. Agora, o que eu acho ruim é o contador ter essa cabeça engessada de achar que não pode vender, porque é como se contabilidade não fosse um negócio. Eu já vi contadores me xingando, inclusive, na internet, dizendo assim, não, tu não pode aceitar cliente que não venha te querendo. Tu vai atrás de um cara, tu tá sendo extremamente antiético. Eu falei, meu amigo, só um pouquinho. Eu nem sei nem quem tu é. Eu não sei nem quem é o contador. Eu vendi o meu produto e o cara se interessou pelo meu produto. Acabou. Assim como eu perco clientes também que se interessam para outros. Isso é mercado. Então a gente tem que ter uma maturidade. E quando eu perco um cliente, eu tenho lá uma análise que a gente faz da saída desse cliente. Se foi por atendimento, se foi Faz por meio que uma honorário, entrevista, né? meio que uma Do que a gente consegue capturar, Consegue, né? né? Porque às Porque vezes o cliente não quer nem falar com você. contigo, ele tá te né? odiando. Tá E tem que odiando. ter muito filtro, porque às vezes o cliente diz que atendimento é mentira. Eu não quis modificar o negócio pra ele no balanço, ele foi pro outro contador e disse, tá muito caro pra mim. Eu sei que ele vai lá porque o cara aceitou modificar as coisas no balanço que eu não quis, entendeu? Então tem que saber filtrar também o porquê da saída dele, o verdadeiro porquê. E em cima desse porquê, a gente trabalha pra manter os outros que não saíram, pra entender, cara, deixa eu ver aqui, ó. Sim. Por que esse cara saiu? Foi por atendimento, vamos aprendizado. melhorar isso aqui. É um aprendizado. Claro, com certeza. E esse aprendizado a gente também, assim, quando a gente começa a conversar sobre empresas de contabilidade, a gente começa a ver, ontem a gente estava conversando na tática sobre, né, o que tu estava oferecendo. Pô, o Fabiano oferece cerveja pros clientes dele na sala de reunião, pra embebedar Carpaccio, os viu? caras. Pra Carpaccio. O cara vai tomei uma multa, chama o cliente, cara, toma uma cervejinha aqui, Embebeda logo. dá uma relaxada, a multa já fica até menor, entendeu? Não, mas assim, a gente Pagando vê... em 30 dias tem desconto. Exato. A gente vê os diferenciais que existem no mercado e que eu vou falar pra vocês, quem faz um pouquinho além da média já tá fazendo bem demais. Quando tu oferece produtos de contabilidade, a primeira coisa que eu acho que tem que ser, Daniel, não sei se concorda comigo, Daniel é o rei da captura de clientes, enfim, que é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma descrição, uma definição do que é o meu serviço, o que é a minha entrega, muito forte. Porque quando esse cara vem, eu tenho lá uma apresentação top pra fazer pro cara. Eu me preocupo até com o meu contrato de serviço. Nosso contrato de serviço é todo diferentão, pra não ser aquela coisa chata de tu ler aqueles papéis que não entende nada, aquelas coisas técnicas. Tem que ser uma experiência pro cara diferente. Então a gente pensa de ponta a ponta essa experiência. Por quê? Porque daí tu pode ir pro mercado vender e não bate na tua empresa e diz assim, o que tu tem pra me oferecer? Eu tenho fiscal, DP, claro. fiscal, DP e contábil, eu tenho. É o que todo mundo fala. Eu tenho um DP, um fiscal e um contábil. Então o que tu diferencia do meu contador atual? Eu não erro, eu erro menos. Eu tenho menos multa do que o teu contador. Então não tem diferencial eu uso nenhum. o sistema X, Y, Z, E às vezes, o cliente Fabiano, nem sabe que existe sistema. tu tem um diferencial que tá escondido na tua operação e tu tem que botar isso pra fora. Tu tem que vender isso. Então é descobrir aonde tá o teu diferencial pra colocar isso pra fora. Ou pensar nisso e tu dá conta, cara, eu não tenho diferencial. Eu só faço contábil, DP e contabilidade, não faço mais nada. Só faço bem feito. Como é que eu vendo isso? Cara, tu tem que ter tecnologia que tu oferece pro cliente, tu tem que ter soluções que tu dá pro cliente diferente. E aí tu começa a pensar estrategicamente quais são as vantagens que tu dá pro cara.
Você falou de algo bem interessante em relação a esse cross-sell que a gente faz, oferecer produtos ao cliente, né? Lá a gente não liga para o cliente dizendo assim, olha, a gente tem aqui o produto de precificação e viu que de repente seria Também tem interessante preguiça, para você. então. Não, a Tem gente... preguiça também. Na verdade é uma estratégia, assim. O que é que acontece? Um modelo de negócio. O cliente, ele chega na nossa empresa, muitas vezes, ele já está lá há um tempo, a gente já tem um nível de credibilidade bacana com ele, então a gente já sabe muito também dos problemas que ele tem. Então, durante a reunião, a gente vai vendo a oportunidade de oferecer para ele aquele determinado produto. Então, por exemplo, está lá um cliente que tem problema para pagar imposto, né? Ele tem problema para pagar imposto, então ele está com problema de fluxo de caixa, ele tem problema de precificação, e você começa a conversar com ele porque ele foi resolver qualquer outra coisa. Mas aí você pode, enfim, provocá-lo ali durante a reunião e dizer, olha, a gente tem um produto de precificação aqui que é super interessante, e começa a conversar, o cliente gosta disso. Inclusive é engraçado, né, porque o cliente paga mais para comprar esse produto e ele ainda fica agradecido a você porque você organizou o que ele tinha de problema e ele não sabia. Existe também uma oportunidade que o próprio CS pode trazer, que é o atendimento para quem não tem CS, para quem está ali atendendo, né, que é conversar com o cliente, estar acompanhando o ciclo de vida do cliente ali, né, e quando vê a oportunidade, oferecer para ele, porque afinal de contas o cliente está entrando sempre em contato com aquela mesma pessoa. Né? Na verdade, todo time tem que saber vender, né? Na nossa empresa, assim, tem gente, quando o pessoal agora voltou a Eula voltou da licença maternidade, mas foram meses o pessoal dizendo, não, mas eu gostava tanto da Eula. Cara, ela entrou de licença maternidade. Tinha que dar a licença maternidade dela, entendeu? Ainda bem que ela vai voltar. Então a Eula tem uma relação profissional muito boa com esse cliente. Então o cliente está aberto para o que ela oferecer. Isso é oportunidade. E isso a equipe tem que enxergar, né? E você compra. E você, enquanto empresa, também tem que levar algo de bom para o seu time, porque afinal de contas eles vão ter mais trabalho, né? Total. Como é que você vai comemorar por ter mais trabalho? Quem aqui que está aqui conosco tem mais de um funcionário? Levanta a mão. 20%, talvez 30%. Multipliquem em vocês a possibilidade de venda com o time de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui é funcionário? O 3%. O resto não sei o que... Ah, tem um funcionário só, é isso? Não tem nada. Ou é ele, eu empresa, Quem é isso? aqui não vai levantar a mão, independente do que a gente pergunte? Levanta a mão. Eu acho que tem isso também, né? Somando tudo, não Quem, não tá, deu então um- vamos ver se encaixa. Quem aí tem... só eu trabalho sozinho. Ah, agora começou a fazer sentido, ó, viu? Então tá. É o eu contador. O eu contador. É isso aí. Tá, não, por que eu tô perguntando isso também? Porque a gente tá falando muito aqui em implantação de sucesso do cliente. Vamos pensar... Sucesso, marketing, vendas, Vamos- e aí... mas vamos requer pensar braços. que... Exatamente. Nem todo mundo tem braço pra botar o isso sucesso aí. do cliente. Eu Vamos te ter que- pergunto, Fabiano, tô entrevistado agora. Por favor. Como é que eu faço... vamos bombardear ele, vamos bombardear Vamos fazer ele. pra ele, que é muito fácil pra ele jogar no nosso, né? Fabiano Sobrou pra Azevedo, mim. Sim. diga Diga pra aí. eu que não tenho sucesso do cliente, por que a minha equipe não tem que dar um atendimento, sucesso e esse carinho todo que você tá dizendo, tem que contratar mais um pra dar, eles têm que trabalhar. Não consegui entender. Ué, eu não tenho sucesso do cliente, por que a minha equipe não dá esse atendimento? Mas, assim, durante muito tempo a gente não tinha sucesso do cliente, Ô, né? Fabiano, mas eu não tenho marketing e vendas e nem consigo contratar uma agência. O que eu faço? Você tem que treinar a sua equipe para isso. A nossa equipe sempre ajudou a gente, mas muito do marketing, do comercial e do CS ficou na mão minha e da Priscila durante muito tempo. Então tu fazia esse carinho, ligava pro cliente. O atendimento, assim, na verdade, a nossa equipe é a melhor equipe, tá, pessoal? A nossa equipe sempre foi muito consultiva, assim. A gente tem uma... Relacionamento. A gente tem um relacionamento muito bacana com o cliente e a gente também... Isso está muito dentro do nosso ecossistema. A gente é muito prestativo, a gente gosta realmente de ajudar. Que volta lá para o recrutamento, as pessoas se identificam com o nosso jeito de ser. Então, eles estavam ali atendendo e fazendo o melhor possível pelo cliente. A gente criou o CS de atendimento por conta do fisco. Por quê? Porque o fisco, ele sufoca a operação. Então, muitas vezes, o nosso time estava ali no automático e não gerava nenhuma experiência bacana com o cliente e nem Quando? conseguia enxergar. Quando né? vocês criaram? A gente criou ano passado o CS. Bem recente, né? Bem recente, e era uma loucura, porque... Então, pra quem acha que não pode criar, começa agora. Exatamente. E outra coisa, é muito até curioso isso, porque muitas vezes a gente ficava reclamando do nosso time,
porque porque a gente lia a conversa e era ok, certo, vou fazer, não. às vezes se perdia, mas, cara, você tá ali envolvido numa responsabilidade absurda, com risco de multas altíssimas, e aí você deixa passar, entendeu? Então o CS veio, e aí a gente hoje não tem mais problema. De verdade, assim, depois do CS, a gente tem um outro nível de atendimento, melhorou. Assim, o impacto foi muito grande e a operação também, a nossa operação, hoje é uma outra operação, porque a gente conseguiu liberar muita coisa. Existe ódio entre o CS e a operação? Boa, vamos perguntar. Rafael tá aí? O pessoal do DP tá aí. E aí, tem? Ah. Gente, eu não tô me ouvindo direito. Vocês estão me ouvindo? Bacana. Então, não existe lá, porque, na verdade, o nosso CS, ele tem um trabalho muito bacana. O Lucas me perguntou isso ontem, inclusive, lá na Tática, né? Sim, porque existir no CS é existir ódio, né? Óbvio. Tu tem uma pessoa pra cobrar outra. Tu vai ser odiado sempre. Não, tá minando, tá minando. Tá dando dinheiro por fora, o pessoal, alguma coisa assim pra eles gostarem de ti, porque... É isso. É por Não, aí. mas assim, o que tu falou agora em relação a quem não tem um CS, eu odeio falar CS, porque CS parece que eu tô falando errado, porque CS é Customer Success. CS é sucesso do cliente, parece que eu tô falando sucesso com C, mas tudo bem. Quem não tem é o dono. O dono faz aquele trabalho. Se o dono não fizer, ele não vai crescer. Então, eu que fazia. Chega um momento da empresa que o dono não consegue abraçar o mundo. E aí eu tenho que ter uma pessoa pra fazer aquele carinho que o dono faria no cliente. Perfeito. Só que enquanto o dono estiver na operação, aquela velha história e tal, ele vai começar a delegar, que isso já é a primeira etapa de dificuldade de um crescimento da empresa, que é o dono delegar, tirar aquela imagem, né, tudo é o Fabiano que resolve, etc. O Fabiano fazia isso desde o primeiro dia, ele contratou uma pessoa, tudo que a pessoa fazia, ele não fazia mais nada, só saía viajando, dando palestra, entendeu? Então, me espelho muito nele. E depois, quando... Não, volta e meia a galera fala, Fabiano trabalha? Não, eu trabalho Ele grava, você sabe a gente. estratégia dele, né? Ele grava os vídeos na Tática uma vez na semana. Bom dia, tô aqui na Tática, não sei o quê. E replica no resto da semana, que ele tá viajando. Mesmo dia, mesma porta, mesma Troco de abertura. roupa, levo Pode várias olhar. roupas, levo várias roupas. Não, e assim, eu não quero sabotar ele, mas quem tá aqui presencialmente sabe que ele mudou de camisa algumas vezes. Então, viu? É verdade. muito rápido, cara. Não, só pra concluir. O pessoal do meu time tá em silêncio, né? Significa que segunda-feira vamos ter uma conversa muito séria. No banquinho, no Ei, banquinho. ninguém tá defendendo. É verdade. Você acabou de receber 10% de aumento. Como é? Alguém falou... Aumenta. Aumenta. Não, mas enfim, só pra finalizar aqui, a questão de representar o dono no sucesso do cliente, mas não no sentido ruim de ser um cara que vai lá maltratar a equipe, né, que tem uma noção do dono dizendo, não, pelo contrário, monitorar se o atendimento tá servindo, porque as pessoas às vezes não se dão conta do que o cliente tá precisando de fato. O cliente pede uma coisa, mas não era bem aquilo que ele queria na ponta, ele queria resolver um problema maior. Então tem que ter alguém pra ter tempo de escutar o cara, de entender todo o contexto, e aí dar continuidade, né? Eu achei genial uma estratégia que a minha esposa fez quando ela era contabilidade, só ela, né? Ela comprou 3 chips. Não tem dinheiro para investir em pessoas? Compra chip. Aí, exatamente. Aí ela tinha a Carla do operacional, né? Aí tinha, não sei qual é o nome lá, do financeiro, e ela era o CS. Então, assim, dava pau no operacional, que foi ela que deu pau, ela resolvia no outro número. Bacana, viu? Né? Então, quem não tem, né, tem que buscar estratégias para fazer acontecer. Eu cobrava os honorários ao cliente por uma conta de WhatsApp chamada Fábio. Então o cliente falava com o Fábio que não existia. Não, mas esse negócio da cobrança porque tem que ser muito outro. chato, É muito ruim. chato tem que você ser. lá, relacionamento com o cliente, tá cobrando. aí. Mostra que você é muito pequeno. É. Ó, algumas pessoas aqui me acompanham, né? Quem conhece a história da Boticário, levanta a mão. A história da Boticário. Pô, Conta aí a pra gente. Boticário me encontrou na internet, marketing digital, tô disponível. Não importa o tamanho, até porque a Boticário não vai sair de Curitiba, onde é o grupo, pra vir até aqui e entender se o Robson existe. Aí falaram assim, Fabiano, Lucas, Daniel e galera que tá conosco. Manda o teu organograma. Eu disse, ó, o CEO é o Robson. O vice-presidente é o Eduardo. O cara que manda na operação é o Cavalcante. Mas se você precisar de alguma dúvida no DP, é o Silva. Robson, É bem que teu Eduardo, nome é Cavalcante gigante, né? da Silva. Minha operação tava pronta. E eu fechei um contrato que ficou comigo 5 anos. Então, cara,
A partir do momento que você entende, e galera, real, a maioria dos contadores é pequeno. Por vários motivos, inclusive um deles, culpa sua. Sabe como é que vai ser a manchete desse negócio? Robson Cavalcante diz que é pra mentir pra conseguir clientes. Tá pronta a manchete. Robson Cavalcante diz Gostei. que você tem que ter criatividade. Eu não menti em quem era o Robson, em quem era o Eduardo, em quem era o Boa. Cavalcante, quem era o da Silva. Mas quando falaram, tô com a mercadoria apreendida, chama o Eduardo. Eu falei, chama quem? Aí 2 minutos depois eu botei um pano e falei, alô, Eduardo. Então dentro dessa dinâmica você entende que não importa o qual é o teu tamanho, qual é o teu porte. O mais importante é você atender a necessidade do seu cliente. Verdade, verdade. E quando você fala de atendimento à necessidade do cliente, é muito importante também que a gente diferencie muito o que é palco e bastidor, né? Porque, assim, não tem coisa que mexa mais comigo que, assim, eu tenho que respirar 30 vezes quando eu vejo alguém do time falar: olha, eu não posso te atender agora porque eu estou fazendo outras coisas aqui, estou ocupado, mas, assim, daqui a 1 dia, 2 dias, ou depois, quando tiver um tempo aqui, depois que eu acabar com a demanda que está muito alta aqui, eu resolvo isso para você. Cara, vou procurar alguém que consiga me atender. É isso aí. Necessidade do cliente. Exatamente. Então, assim, não quero saber. O que é que a gente tem que fazer? É bastidor isso, então tá ok, vou entregar. Você vai lá e pede ajuda a alguém. Ou Pede não ajuda, importa me ajuda, quem. qualquer coisa. Talvez você seja o cara que entrega. Sim, claro. Mas eu digo, se você não tiver ali com um tempo disponível para fazer, porque o cliente, ele deixa de se sentir acolhido, né? E você perde muito com isso. Então, nem que você saiba que não vai conseguir fazer aquilo, mas você vai pedir ajuda a alguém, inclusive a mim, né? Eu reaprendo a fazer alguma coisa, né? Porque hoje muita coisa eu não faço mais. Mas é muito importante que o cliente ele só veja o palco, né? E isso faz com que a gente gere uma confiança no cliente, ele se torne um cliente fiel. A gente volta, inclusive, para o CAC, né? A gente tem um custo baixíssimo, né, de aquisição do cliente quando aquele cliente fiel está indicando alguém. Não é porque eu falo que é um custo baixo, tem gente que fala, não tem custo, é 0 CAC. Não é, porque Não tem você como. lutou muito para fazer aquele cliente deixar se Ou é tornar dinheiro fiel. ou é tempo. É o tempo, Ô, exatamente. Lucas, já aconteceu com você de repente o teu time cagar a parada toda e aí te chamam e você fala assim, ó, peraí, isso não é normal, deixa que eu resolvo. E aí você vai lá e faz a parada? Já aconteceu? Todo dia eles cagam, né? Eu vivo de limpar merda, na verdade. A minha vida é limpar merda. A gente sempre tem que pensar em resolver. Papel higiênico na minha mesa direto. Gente, uma salva de palmas pro Lucas. Pois é. Não, assim, ó, pra eu botar a mão, cara, às vezes eu boto, porque aquele cliente que tá com muito síndrome de pincher, sabe? De que ele... Aí eu tenho que ligar Síndrome pra de falar pincher. com ele. Qual que é a síndrome? Faz de novo aí. Quando ele tá assim, não adianta, ele chuta todo mundo. Entendeu? Aí tu tem que falar com eles. Olha só, sou sócio da empresa aqui, tô entendendo teu problema pra tentar te ajudar. Aí que eu acolho aquele cara e deixo ele gritar comigo e recebo merda na cabeça até não poder mais. Aí eu monto uma solução, porque às vezes o cliente ele só quer alguém pra ouvir ele e reclamar, entendeu? Um tempo bom assim. Fica uns 10 minutos Tem dele reclamando. contador psicólogo aqui, grita eu. E esse momento não é o momento de tu dizer que tu tá certo e ele tá errado. Esse é o momento de tu escutar a raiva dele, tu tem que entender que ele viu de outra forma aquele problema e tal. E aí tu trazer pro teu time, porque eu só falo com ele, assim, diretamente quando o negócio tá branco. Por quê? Porque senão eu instruo o cara. Cara, vai por esta linha com ele. Fala tal coisa, se ele te falar tal coisa. Eu digo que eu faço o advogado do diabo sempre antes de ligar pro cliente, porque eu digo todas as possibilidades que ele pode falar de retorno e como que eu me safo de cada uma delas. Mas a gente, pra que a equipe possa fazer esse tipo de coisa. Mas quando tu liga, tu dá... por que eu evito também? Porque é a última palavra. Se tu fala com um cara que tu não vai mais errar com ele, tu é o dono da empresa, meu amigo, se tu errar, ele tá fora. Só que também, se tu não dá essa atenção no momento adequado, ele tá fora porque tu não deu atenção. Sim, com certeza. Então tu tem que saber o time pra fazer isso, né? Às vezes o cliente pede reunião comigo, e aí é um cliente que nunca pede, né? Aí eu vou lá na operação e falo, gente, tô indo pra tal cliente. Tem alguma coisa pra mandar, alguma observação, quer me dizer alguma coisa? Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? E é horrível ser pego de surpresa. Porque quando você vai Esse preparado, é o briefing você já... proativo, né? Exatamente. E aí, eu sempre procuro saber o que está acontecendo. Mas assim, vou dizer para vocês, viu, que muitas vezes, 80% das vezes, o cliente está só com a síndrome de pincher. Ele não existe problema
na operação. Na verdade, o problema vezes é não algo é o muito seu mínimo, time. né? É. Eu vou dizer para você também que quando... Enfim, a gente vai criando uma maturidade, né? Mas há alguns anos atrás, quando o cliente reclamava, eu saía do cliente louco de raiva, ia para o escritório, entrava e já estava culpando todo mundo porque achava que era um absurdo, uma falta de respeito, quem já viu. E aí eu fui aprendendo que, na maioria das vezes, inclusive, o problema não é a nossa operação, é o cliente. Então, hoje, eu primeiro escuto o meu time e aí depois eu falo com o cliente. Porque a gente precisa confiar no time da gente, né? Seja uma pessoa, 2, 3. Então, eu escuto. Quando é um problema, a gente já pensa em como resolver e vai resolver. Ou, de repente, eu vou lá e já vou conduzindo. Olha, semana passada, pra vocês terem ideia, tem um cliente nosso, é muito bacana. Ele abriu, enfim, ele é uma empresa bem bacana. Ele abriu fora uma filial, uma outra unidade. Só que na empresa de fora entrou aí um sócio novo. Esse cliente já é cliente da gente desde 2014, eu acho. Então, e a gente tem uma relação muito, muito positiva com ele. Tudo bem. Aí entra em contato com a gente esse novo sócio para reclamar, porque ele queria algo em tempo recorde lá do outro estado e a nossa empresa disse que a gente tem parceiros em outros estados para às vezes fazer algumas demandas para a gente e que a gente estava entrando em contato com o parceiro. E aí ele disse assim, eu vou falar para o dono, para o meu sócio aqui e para a minha sócia, que é melhor a gente contratar uma empresa aqui, visto que vocês precisam de braços aqui, não tem sentido, isso vai demorar. Aí foi o que eu fiz, respiro, né? Só que não falou para mim, falou para uma colaboradora minha que é excelente. Eu fico tão feliz vendo os outros passando raiva também, eu fico rindo aqui sozinho. E aí eu liguei, marquei uma reunião com o consultor geral da empresa, que também está lá desde 2014, tem uma relação muito positiva, e dedurei. Disse, olha só, é o seguinte, você sabe, né, fulano, a gente tem uma relação maravilhosa, assim, e desse jeito, e a gente fez isso, mas assim, tem uma coisa que está me preocupando, eu acho que tem um problema de comunicação com a minha equipe. Vocês estão com uma nova gerente, né, e agora tem um novo sócio, e aí uma coisa que me preocupou foi porque o novo sócio falou isso aqui. E você sabe, como a gente preza muito o relacionamento com vocês, a gente tem muito cuidado, eu quero saber o que está acontecendo, qual é o ruído, porque a gente já resolve, né? Porque eu estava vendo aqui na operação e não teve nenhum problema aqui. Ou seja, não acusei, mas dedurei. E aí ele começou a rir. De forma fofa. Aí ele começou a rir. Aí ele diz assim, Fabiano, da próxima vez, diz para o novo sócio que vai falar para a antiga sócia mal de vocês. E começou a rir. Por quê? Porque a gente tem uma relação muito positiva com essa empresa. Então, para ele começou a rir. Isso não vai dar em nada. Inclusive, ela não vai gostar que ele fale mal de vocês. Isso é muito bom. E aí ele terminou, foi uma coisa que me emocionou na hora, de verdade, assim, eu contei lá para algumas pessoas, não sei se eu contei para vocês todos lá, mas ele terminou e disse assim, olha, quando eu entro em contato com vocês e que vem aquela pesquisa ali, o CSAT, né, a pesquisa de 0 a 10, era uma reunião online. Ele começou a fazer assim na frente da câmera. Eu sempre dou 10, 10, e começou a repetir várias vezes. Então, isso foi um feedback muito bacana pra gente. Eu não desprotegi uma pessoa do meu time, porque eu podia ter brigado com ela, né, e ter dito, por que você falou isso pro cliente? Por que você desengajar uma pessoa que é muito valiosa pra gente por conta de um sócio que entrou e não sabe da nossa história, do nosso relacionamento? Então, eu acho que dentro desse processo aí, se a gente for observar, muitas vezes o cliente não tem razão. E ele tá ali simplesmente tentando despejar raiva porque não vendeu, porque está endividado, porque não consegue solucionar um problema que é interno e ele precisa de alguma forma dessa válvula. Tem sentido para vocês isso? Sim. É muito complicado, viu? Só uma observação aí, o cliente nunca pode saber que você depende muito dele, porque aí com certeza. Você está ferrado. Aí está ferrado. Exatamente. Mas eu falo direto para o Rafael, que faz lá o nosso CS de atendimento, eu digo, olha, se blinda. E a gente, até uma questão psicológica aqui que eu vou passar para vocês, tá? A gente precisa saber se blindar dos nossos clientes. Mas por quê? Às vezes você está em algum lugar, você sai de casa super feliz, senta lá num café e alguém passa, derruba sua bolsa e não pede desculpa. Ou faz alguma coisa chata, ou sei lá, encosta no seu carro, bate, passa, não deixa você passar no trânsito. E aí, se você não tiver blindado, você começa a se contaminar com a energia do outro. Então eu falo para o Rafael, que está lá no atendimento, e digo, olha, no dia que você disser, posso ajudar mais em alguma coisa, muito obrigado, uma satisfação, enfim, qualquer coisa que ele diga, e a pessoa
comece a tratar de uma forma fria ou grosseira, ele não traga isso para dentro dele e para dentro da empresa. Por quê? Porque isso está no cliente. Vai ter um outro cliente que vai dizer muito obrigado, estou muito feliz, ou que vai estar triste e você vai atender bem e ele vai ficar bem e vai reconhecer que foi bom falar com a gente. Então, a gente tem que se blindar muito dos clientes, porque eles muitas vezes jogam muita frustração e estresse de negócio na contabilidade. É igual contador, pô. Tem sistema contábil perfeito? Tem. A Fortes. Vamos aplaudir? Tirando a foto. Tirando a Fortes. Um abraço, Felipe, tamo junto. A real é o seguinte, sempre o contador quer encontrar um problema para as tecnologias que ele usa, sim ou não? Sim. O cliente é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. O que a gente tem que entender? E, cara, quando a gente entende isso, é muito poderoso. Ô, Lucas, às vezes a gente acha que contratar uma tecnologia e uma ferramenta que vai dar dashboards, pizzas, a coisa toda mágica e tal, é incrível. Aí o cliente fala, eu só queria saber qual era o meu saldo. Se tá positivo, se tá negativo, o que eu vou pagar semana que vem, se eu vou ter dinheiro para pagar. Então, pô, quando você começa a entender qual é a necessidade do teu cliente, independentemente do que você tenha de tecnologia, a coisa começa a mudar. Então, pô, você trouxe um caminhão de possibilidades aqui em cima do teu exemplo, que talvez o problema tá no cliente, não tá na equipe e tal. Mas até mesmo quando tá na equipe ou quando tá no cliente, o que a gente faz como empreendedor? A gente é adaptável. Ou a gente manda a galera merda. Porque tem esse caso também. Só que a maioria das vezes o mandar a merda é quando a gente tem um posicionamento, a gente tem um crescimento muito bem claro, porque o contador real... E galera, eu quero que vocês saiam daqui com alguma ação que vocês possam fazer. Sejam todos vocês que estão aqui, que tá lindo, seja você que tá vendo depois. Fabiano, se o teu cliente está desconectado com o teu modelo de negócio, com o teu modelo de entrega e com a tua equipe, manda esse cara embora, velho. Manda esse cara embora. Tem contador que faz um puta de um trabalho de graça. Aí faz o outro trabalho também de graça. E aí quando ele olha, tá lá. Tá... Quem aqui tem cliente inadimplente? Pelo menos eu tenho, não sei vocês. Mas quem aqui tem cliente inadimplente, levanta a mão. Pô, galera. Aí olha só. Vocês têm cliente inadimplente. Vocês também têm cliente inadimplente. E tem medo, Lucas, de cobrar. Não, mas se eu cobrar o Lucas que tá me devendo, ele vai ir pro outro contador. Mas não tá te pagando, porra! Você já nem tá contando com essa receita? Eu sou agora o Pronamp. Pronamp contábil. Vamos criar um novo produto. Para, velho. Não existe. Então, assim, ó. Relacionamento muito claro. Definição muito clara do que eu te entrego. Qual é o meu papel, qual é o teu. Qualquer coisa fugir disso, não precisa radicalizar. Vamos entender qual é o caso. Mas ter medo de cobrar o cliente porque ele vai embora pra não pagar você e continuar não pagando o próximo, deixa ele não pagar o próximo. Não, e é melhor até que você vai liberar tempo pra sua operação, Sabe né? que me bateu uma frase que um grande bilionário brasileiro falou, que a estratégia das empresas, todas, as grandes, financia os fornecedores, cara. Joga pra frente os fornecedores, parcela, não paga eles, que eles vão dar um jeito de te ajudar de alguma forma. Aquele que espernear mais, tu paga. Quando eu li isso aí, falei, cara, eu preciso espernear, cara. Aí aquilo mudou de uma forma, porque assim, daí eu vi, bom, realmente, aqui o contador tem muita pena do cliente, de esse medo de perder, mas também de, coitadinho, eu entendo ele, tá passando por uma dificuldade, um dia ele vai se recuperar e vai me pagar as 12 mensalidades que ele deixou de me pagar. Só que se tu não te impõe como necessidade pra ele, ou seja, cara, se tu não pagar, tu não vai ter folha de pagamento, não vai ter nada, não sei o que, ele começa a ver que tu é um fornecedor prioritário na vida dele. E se ele não vê isso hoje, te preocupa por que ele não tá vendo, que tem alguma coisa estranha. Por que tu não é um bem necessário pra ele, né, hoje, assim? Então... Talvez você não consiga envelopar. A gente tem dificuldade de envelopar o valor, né? É uma curiosidade minha agora, tá, galera? Eu também agora tô como aluno. Se alguém não pagar vocês hoje, o que acontece amanhã? 3 dias? Amanhã. 3 meses? 3 meses? 45 dias a gente coloca Olha no só Serasa. como é que eu faço, tá, galera? Se alguém não me pagar hoje, o que acontece amanhã? Oi, tudo bem?
Já Ah, no outro não, dia, isso já no outro acontece, dia. eu digo assim, o limite Não, a pra gente mandar tem ele uma regra embora, de tô falando. cobrança também Não, lá, mas... cobrança ok. O 8 do bem é no primeiro dia. No terceiro dia, ligação. 15 dias, carta de SPC e Serasa. 30 dias, eu convido ele a convidar o Daniel pra indicar o Fabiano. Esse negócio do SPC Serasa é polêmico, tá? Porque a Mas maioria... nunca coloco ninguém, é só a blefe. Não, mas igual o cara fica extremamente magoado contigo. Ele te acha que tá traindo a confiança dele. Porque principalmente quando é o dono que trata sozinho, ou tem mais uma pessoa, tem muito relacionado ao dono. E como os clientes têm muito relacionamento com o dono, que parece amigo, tu ameaçar o cara botar no Serasa é uma ofensa sem tamanho pra ele, entendeu? Então eu até entendo que no momento que a Mas tua é que empresa quando tá a gente- maior, seja possível. Não, mas quando a gente vai pensar em colocar um cara no Serasa, 15 pessoas colocaram antes, aí fica tudo certo. É, mas enfim, é uma estratégia, né? Eu coloco. Tu coloca? 45 dias. Eu nunca coloco, eu Cara, só eu dou nunca o coloquei, a blefe. gente nunca colocou. Só que assim, a gente tem uma estratégia de funil de cobrança. Olha que louco, né? Ô, O funil de cobrança. é bom, hein, Fabiano? Funil de É cobrança. novo isso. Tá? Eu tenho funil de blefe. Eu nunca coloco ninguém no Serasa. Eu tenho que contratar uma pessoa para ficar fazendo só cobrança, né? E fazer um funil de cobrança. Nossa Então, Senhora. Isso aí eu não- a gente tem as etapas semanalmente. Então, se a pessoa ela não responde a gente ou não dá uma previsão de pagamento em 45 dias, a gente coloca no Serasa. Ou seja, parou de responder. Coloca. Ah, eu não coloco. Recebe eu a não cartinha lá. Eu não Sim. coloco. Eu Coloca. só mando a carta que é um Corajoso. PowerPointzinho. Mas Nunca é, coloco ninguém. mas é assim, Eu tenho ó. medo, eu fico triste, eu fico... Mas a primeira Mas vamos semana. começar aqui, a ameaça e colocar é quase a mesma coisa, que o cara tá achando que tá indo, né? Ele paga. Eu tô indo. Mas a primeira semana o nosso colaborador chega e fala assim: olha, tem uma conta, um boleto em aberto seu aqui, né? Se você caso pagou, manda o comprovante com um jeitinho. Ah, não paguei e Você não tal. fala que vai pegar uma geladeira, um fogão, É, nada disso? a gente. Agora entregue o DAS no dia. É. Pra você ver a cobrança. Não, folha Folha de principalmente. pagamento, é. Pessoal, vamos levantar aqui pra gente contar uma novidade? É uma novidade. Eu nem sei qual é, mas Nem vamos eu, contar, hein? vamos contar. Nem eu sei. Seguinte, quem já ouviu falar da contabilidade do futuro? Deu pra ouvir hoje também, né? A contabilidade do futuro é uma incubadora, tá? A maior incubadora que tem mentores incríveis para fazer com que os empresários contábeis acelerem os seus negócios. Ela foi fundada pelo Daniel Segura. A gente hoje tem lá um time muito bacana de mentores. É incrível, tá? 16 mentores. 16 mentores. Tem mentor aqui, eu acho. Tem mentor aqui, exatamente. Só que aí, há um mês eu recebi uma proposta, né, de muita confiança do Daniel para me tornar... eu já sou sócio, tá, da incubadora, mas ele me trouxe a oportunidade de ser agora o novo CEO da empresa. Muito obrigado pela confiança, viu? Eu que agradeço. Tá em boas mãos. E assim, ele é o criador, né, gente? Então, alguém que cria, né, tem um filho ali com tanto carinho, tanto investimento. E para mim foi uma Começa grande a emoção. falar muito não, senão eu não vou passar, não. Então, Não, que mas problema tu me em passou, boas viu? mãos. E a gente tem que saber, né, o nosso limite. Esse ano eu tive alguns problemas, né, pessoais, de ansiedade, porque eu estava trabalhando muito e excessivamente, né? E aí eu precisava de alguém para me ajudar na contabilidade do futuro, né? E eu vou colocar um pouquinho mais de energia, foco no Contadores dos Restaurantes. O projeto da contabilidade do futuro era um projeto meu de vida, que eu tinha muito assim prazer de fazer. Tem incubados aqui, né? Eu que já passou na contabilidade do futuro. E é muito satisfatório para mim. Mas a gente tem que saber o momento de colocar o nosso projeto em mãos melhores. Obrigado, gente. Obrigado aí. E olha só, já fazendo aqui o comercial, né? Fazendo a venda aqui. Quem tiver interesse, entra lá na Contabilidade do Futuro para conhecer os mentores. A gente lá tem mentores para marketing, para vendas, para criação de processos, cultura, para liderança, para tudo. Então, quem tiver interesse, quiser alavancar aí o seu negócio, tem empresas que começaram pequenas e hoje já estão em módulo de aceleração lá na incubadora. Então, muito obrigado. Essa foi a passada de bastante. Estava ansioso para contar e eu fico muito feliz com a confiança, viu? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Por favor. Pessoal, agora vamos mexer com a vida pessoal desses três aqui, Você né? não quer assumir a WiseConte, não?
Cara, não. Mas é porque não Manicômio. tem manicômio, eu não tenho tempo, mas eu pensei, né? Passei algumas semanas aí pensando. Não foi assim, né? Então... Não foi assim. Eu pensei muito. Conversei com a equipe da FAS, que é a minha empresa, né? Que gerencia a minha carreira como palestrante e tudo, para ver também o interesse deles, a disponibilidade, porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito responsável, eu me acho uma pessoa muito responsável, então eu não queria pegar uma empresa que fez parte tanto de um movimento muito genuíno da sua vida e de repente ela morrer na minha mão, né? Então eu pensei muito para poder assumir esse desafio e aí aceitei porque eu tenho certeza que vai ser Enfim, a gente vai continuar aí com esse propósito de uma forma bem bacana aí, conseguindo fazer com que a contabilidade cresça cada vez mais no nosso país. E eu só fiz a proposta para o Fabiano porque a contabilidade do futuro eu entendo que casa muito bem com a FAS, né? Então é mesmo público, mesmo ideal, mesmo objetivo, então eu acho que... Verdade, que bom. Inclusive tem 2 vídeos que vão passar aqui agora de dois mentores, na verdade 2 mentorados, que mandaram um depoimentozinho aqui pra gente. Eu nem sabia disso. Mas eu entrei em contato com eles. Eu que entrei Já em tá contato fazendo a com eles, parte de CEO. E aí, tem esses vídeos aí? Fala pessoal, aqui é Suede Pinho. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente falar desse projeto que eu tanto amo e que tanto representa na minha vida profissional. Falar da contabilidade do futuro para mim é super fácil. Quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu incentivo a contadores a entrarem nesse projeto na incubadora. Eu falo também no meu direct, muita gente me pergunta sobre os meus resultados. E eu posso garantir, minha empresa contábil mudou depois da contabilidade do futuro. Eu sou, assim, uma entusiasta desse projeto. Amo mesmo. Faço parte da incubadora ainda, só que agora estou no módulo de aceleração. E se você um dia tiver a oportunidade, por favor, entre nesse módulo, porque o resultado, assim, é impressionante. Um abraço para vocês e para mim, ó, um prazer enorme estar aqui representando uma incubada da contabilidade do futuro. Bacana, né? Olá, muito bom dia. Sou Natan Pereira, da IP Contabilidade. Hoje eu estou aqui para falar para vocês da Contabilidade do Futuro, a empresa que vem atuando junto com nós na parte de automação dos processos, na parte de automação comercial, na criação de uma cultura bem definida dentro do escritório. Então, a NP Contabilidade tem um suporte da Contabilidade do Futuro, onde que hoje eu posso falar para vocês que com esse acompanhamento eu tenho mais segurança em eu focar no meu atendimento mais próximo aos clientes, porque eu sei que todos os departamentos que eu tenho hoje dentro do escritório estão sendo bem orientados, o meu pessoal está sendo bem treinado pela Contabilidade do Futuro. Eu tenho a consultoria junto com eles, onde que a gente caminha junto para chegar aos melhores resultados. Então, hoje eu posso falar para vocês que a NP Contabilidade ela está transformada com esse acompanhamento que a Contabilidade do Futuro tem trazido para nós. Muito bom, né, gente? Isso é um propósito muito bacana, né? Os nossos negócios também nascem de sonhos, né? E ter alguém que ajude a gente a transformar isso é muito bacana. Vamos para as cartas? Vamos para as cartas? Tem umas especiais para você. Cara, eu odeio esse momento com todas as minhas forças. Esse é o quadro Desplugando. E a gente vai agora fazer com que o Lucas abra um pouquinho o coração dele, né? Cara, são perguntas muito profundas que eu não tenho nem resposta. Preciso ficar uns 2 dias pensando nisso. Eu fiquei assistindo o Karnal. Na verdade, vai começar com o Daniel. Tu ficou treinando. Vai começar com o Daniel. Boa, graças. Vai que é tudo. Só porque eu assisti o E Karnal. aí, vamos começar com o Daniel, então. E aí, escolhe aí uma carta dessa. 3. Sempre escolha 3 primeiro, né? Existe algum medo na sua vida que você ainda não sabe como lidar? Ixi, é profundo demais, né? Já não sabia. Nem Karnal, né? Respondeu isso aí. Próximo. Mas, sim, existem vários medos. O principal, eu acho que eu até citei no outro Arena, é não conseguir deixar um legado, né, para as pessoas que conviveram comigo. Eu acho que é o que eu trabalho e busco no dia a dia, é deixar um legado, é deixar uma representação do Daniel Segura aqui, e ao mesmo tempo é um medo de não conseguir fazer isso, né? Bacana. Muito bem, amigo. Vamos escolher mais uma carta aqui. E agora aí, de 1 a 9?
Vai, 9. 9. Vamos lá. Você aceita e assume seus defeitos e dificuldades? Ah, com certeza. Eu só tenho defeito. Que é isso? Que é Não, isso? assumo. Defeitos e dificuldades. Dificuldade, né? Que é exemplo maior do que esse ano... Assim, a contabilidade do futuro, ela cuida de negócios contábeis, né? Só que primeiro, para eu cuidar da contabilidade do futuro, eu precisava cuidar de mim. Eu estava com uma dificuldade nisso, né? Eu acho que eu acelerei muito em 2022 e a saúde me cobrou em 2023. Não investi em mim, né? Então, acho que a gente precisa investir na gente primeiro para depois investir em terceiros. E eu estava muito nesse negócio de propósito, então eu investia só em terceiros, tá? E aí eu tive essa dificuldade de saúde que aí com terapia, nutricionista, agora eu vou na academia, quem me acompanha vê que eu tô toda semana agora na academia. Sabe quantos anos fazia que eu não ia pra academia? Uns 10. Que eu não pisava na academia, entendeu? Então, eu assumo minhas dificuldades. Eu vi que eu tinha uma dificuldade de tratar as 3 empresas que eu tinha, né? Que eu tenho. Sim. E aí, busquei ajuda. Então, a gente sempre também tem que buscar ajuda, não se automutilar, né? E os defeitos também, né? Eu tenho vários defeitos, mas aí eu vou preferir que a Patrícia, quando vier aqui, ela fale de todos eles, que ela sabe perfeito. Parabéns, Daniel. Uma salva de palmas pro Daniel. É importante a gente olhar pra gente, né? E buscar ajuda. Deixa eu ver. Lucas. Vamos pro Lucas, né, gente? Vamos pro Robson. Não era Lucas? Não, vamos pro Robson. Eu queria devolver as respostas deles. E aí? Não tem mais o 9. Só de 1 a 8 agora. E aí, turma, escolhe a primeira pra mim, vai. 1. Se ferrou, viu? Você tem medo da morte? Não tenho medo da morte. Eu vivo num formato... Você tem? Óbvio, me cago de medo. Não, mas você vai morrer. Galera, ó, deixa eu falar uma coisa. É que eu sou de marketing e vendas, então é algo muito comum. Então pega essa. Se eu fosse um empreendedor, dono de uma funerária, eu educaria todos os dias as pessoas a viverem mais. Meu, tu vai morrer, Eu achei cara. que era pra morrer. Tu não vai fazer um negócio com a morte, entendeu? Tu vai morrer. Ó, acompanha isso. Vê se faz sentido. Lucas, vê se faz sentido. Se eu fosse um dono de uma funerária, eu educaria todos os dias as pessoas a viverem mais. Bebeu? Não dirige. Não fuma porque dá problema. Enfim, uma série de coisas. No final, o que essa galera ia entender? Que não ela ia ser meu cliente. Ela vai morrer. Aí você não tem medo da morte. A pergunta é se tu tem medo da morte. Não, literalmente. Por que não? Porque pra mim a morte é algo muito certo. Então eu prefiro focar na vida. Quando a gente entende que é mais necessário focar na vida, você olha pro cenário de viver mais, você olha pro cenário de amar mais, você olha pro cenário de transbordar mais. Porque morrer... Eu vou morrer! Robson Cavalcante numa turbulência de avião fica intacto, nem dá bola. Não, eu fico com medo da turbulência, eu não fico com medo da morte. Fabiano disse que entra em transe, ele me contou essa aí. Gente, Disse que entra em transe. Fabiano. Cara, assim, eu não tenho medo nenhum de avião, mas toda vez que eu vou pra Porto Alegre, Não, eu mas- pego uma turbulência. Da mas última o teu- vez eu tive que entrar em... Ainda bem que o avião tinha internet. Eu entrei em contato com a Carol, falei, Carol, conversa comigo aqui porque o avião vai cair. Não, e aí o que acontece? As aeromoças dizendo, olha, a gente não vai levantar pro pouso porque a gente não tem como a gente vai confiar em vocês. Meu Deus do céu. Fabiano, mas o teu medo não é da morte, é da turbulência. Não, é da morte mesmo. Gente, viver é muito bom, né? É muito bom viver, não quero Ó, morrer. eu não tenho medo da morte, porque eu acredito que a morte é uma verdade absoluta, então eu prefiro focar Muito bem, em tudo essa que eu cada um posso tem o fazer seu jeito. na vida. Claro, tá certíssimo. Eu não Parabéns. tinha medo Eu vou morrer, não tem jeito. Eu nunca tive medo de avião. E eu já voei 14 horas seguidas do Chile para Nova Zelândia, sem medo. Mas nesse último voo de Fortaleza para São Paulo, ele subiu e pareceu que desligou. Ele fez... Alguém... Cara, eu fiquei com Alguém tem medo de, Ei, alguém tem medo de avião Fabiano, aí? Fabiano,
Eu espero encontrar um sobrevivente. Olha só. Fiquei com... Alguém aqui. Desligou, gente. Eu queria que tivesse alguém. Alguém aqui veio de tipo Recife, Natal, João Pessoa. Um voo mais curto. Veio de avião? Levanta a mão. De avião. Cara, eu vim daquele avião tico-teco. Ah, eu já... Parece um papel voando. Ele faz assim, ó. Ali eu já achei que eu ia morrer. Mas tava tranquilo. Não precisa ter medo da morte. Tava Falei assim, vou ó, morrer. na pior das hipóteses, eu fiz uma palestra em BH, eu mandei mensagem pro Fabiano, falei pros meus filhos que eu amo eles, morreu! Mas você tava ouvindo o motor. Você não ouve o motor. Quando parece que desligou, aí... Não, mas eu, Mendei. eu tô preferindo chamar o Lucas aqui pra Marcel, porque toda vez que eu vou pra Porto Alegre não dá certo, não. Tive um voo em Rondônia, eu tive um voo que era numa Kombi. Era numa Kombi com asas, assim. E Como botaram umas asas na Kombi e eu fui voar. Aí, cara, eu olhava o tempo inteiro lá de cima, assim, ó. Morri! Não, eu olhava pra baixo e falava assim, será que dá pra pousar ali? Será que dá pra pousar? Aquele campo ali, ele consegue pousar. Onde ó. vai Porque ser a ia cair- emergência? Ia cair, era certo na minha cabeça que ia cair. Eu só tava vendo onde é que ele podia pousar de emergência ali, entendeu? Às vezes em cima da água, às vezes Você melhor. focou na solução. Isso, eu tava pensando assim, porque eu sentei atrás do piloto, por quê? Porque eu via o nervosismo dele. Então eu ficava olhando, não, esse cara vai cair, eu já dou a pista pra ele ali, ó, vai ali que dá. Entendeu? Eu sou muito burro, velho, eu fico no final porque eu acho que todo mundo vai morrer primeiro. Uma vez eu fiz uma palestra em Guarulhos e depois eu ia pra Ribeirão Preto, pela Almie, o Conecta da Almie. E aí a Lari e o Edgar, né, me colocaram num avião desse. E era logo no outro dia, então eu saí, fui pro aeroporto, aí quando o ônibus no aeroporto começou a taxiar ali, começou a parar na frente do avião, eu disse, não é possível não que eu vou nesse avião. Acho que Não é todo mundo possível, fala, não, é que é todo avião mundo. de lavoura, né? Aí, Vai botando, a a gente mulher- aproveita e já bota inseticida em tudo. É. Aí a mulher começou a ficar, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, mas esse avião, e foi entrando, aí olhou para a aeromoça e falou assim, moça, veja bem, esse avião é seguro, você diz para o comandante aí que eu tenho família, tá? Meus filhos estão em casa. Aí a aeromoça falou, não se preocupe, senhora, todos nós temos família e nós vamos chegar lá. Achei boa a resposta. Só que aí eu tava viajando com o Richard, que é CTO da G-Click, né? E ele é um cara super... Quem conhece o Richard, ele é super... Pessoal que trabalha com tecnologia, né? Muito de É boa. doido, é doido, É é doido. Aí doido. ele, na minha frente, aí ele olhava pra trás, a mulher no meio da gente falava assim... Cara, que irado isso aqui, hein? Negócio treme demais. A mulher tava pálida. E eu olhava pra ele e dizia, não tô não acreditando nisso. E ele não parava de falar, sério. Eu disse, tá vendo? Tá vendo? Cara, muito bacana isso aqui. Já tinha dado um desse? Tá, tudo bem. A gente já aceitou que você não tem medo Essa da tá morte. respondida, próximo. Vamos próxima. Turma, me ajuda. 5. Quem é a sua maior inspiração na vida? Meus 3 filhos, Beatriz, Paulo César e Pedro Henrique. Eles são os meus porquê. Tudo que eu faço de uma forma extremamente intencional, de forma intensiva, é por causa dos 3. E eu não olho para os 3 num formato de tipo, vou te dar uma vida melhor. Eu olho para os 3 num formato de vou prepará-los nos meus termos para o que é a vida e vocês escolhem o que vai ser a vida de vocês. Então, eu trabalho mais do que eu preciso. Eu não precisaria trabalhar o que eu trabalho, eu não precisaria viajar o que eu viajo, eu não precisaria ser tão intenso como eu sou, mas a maior inspiração da minha vida no meu porquê são os meus filhos e no quem eu sou é a minha mãe. Para quem não sabe, eu com 3 dias de vida perdi a minha mãe, ela morreu no meu parto. Então ela teve um eclâmpsia e ela morreu. E pouco antes dela morrer, o médico falou assim, ó, se você optar por não tê-lo, você não só sobreviverá, como você também pode ser mãe de novo. E eu conheço o médico do momento que tudo aconteceu, o Dr. Márcio,
E ele falou que a minha mãe não hesitou em dizer que ela já tinha escolhido meu nome e que o Robson ia nascer. E todos os dias da minha vida, tudo que eu faço é pela minha mãe. Então, inspiração de vida é a minha mãe, Rosângela, que eu não conheci, que tudo que eu tenho é uma foto, mas o meu porquê é Beatriz Rosângela, Pedro Henrique e Paulo César. Então, eu encontrei nos contadores um propósito de multiplicação com um alcance inimaginável. E há muito tempo o dinheiro não é mais importante, porque o mais importante é eu desbloquear a cabeça do contador e entender que tem sim um próximo passo. E eu queria, de uma forma educada e gentil, expulsar quem escolheu o número 5. Por favor, vai embora. Foi lindo. Acho que acabou, né, gente? Foi um prazer. Ah, tu quer fugir, é? Depois dessa aí não tem mais como, né, cara? Ah, olha, me pegou essa aí. Mas vamos colocar o Lucas também pra chorar aqui, né? Parabéns, meu amigo. Muito lindo o que você falou. De verdade, me tocou Nunca muito. Tenho falei certeza isso. que tocou todo mundo. Muito obrigado aí pela confiança e por ter compartilhado isso aqui com a gente. Eu falei isso. Vamos lá para a próxima carta agora, o Lucas. Tá fudido. 4. Pelo menos eu espero. Escolhe o 5, pô. Você tem medo da vida? Não tem, tem medo da morte, agora a gente tem que saber da vida, né? Como assim tem medo da vida, cara? Não, não tenho medo da vida. A vida é boa. A vida é uma maravilha. Sério, eu gosto de viver pra caramba, cara. Viver é bom demais, comer é bom demais. Nossa, como é bom conhecer coisas novas, sabe? Viajar, conhecer pessoas. A vida tem um monte de coisa que a gente pode encarar ela de uma forma maravilhosa, tirar aquele lado ruim, negativo, pensar no lado positivo. Eu gosto muito de pensar no negativo pra tentar resolver os problemas. As pessoas enxergam dessa forma, que eu sou muito negativo, que eu falo mal, que eu falo assim, mas cara, isso é eu tentando resolver problema e vendo esse lado. Agora, tem o Lucas que gosta de viver pra caramba, que tá do outro lado querendo construir algo, querendo curtir muito, sabe? Eu venho de uma geração que os meus pais, meus avós, eles precisavam trabalhar a vida inteira pra ter algo no final da sua vida. Pra ter algo, pra ter uma casa onde morar num sítio, pra poder fazer uma única viagem, às vezes, na vida, que ele tinha pra Europa, ou juntava o dinheiro da vida inteira pra fazer isso. Eu venho de uma geração que quebrou isso e entendeu que a vida é trabalho, diversão junto. A gente precisa fazer as duas coisas junto pra viver. Então, eu tô muito feliz de viver essa geração que as pessoas se deram conta de que dá pra viver além do trabalho, sabe? Além de trabalhar 30, 40 anos numa empresa e doar tua vida pra aquela empresa, quando vê, tu tem 10, 20 anos que acaba. Tu não consegue mais relaxar, tu tá doente, tu tá mal, tu não tem dinheiro pra isso. Então, quando as pessoas dizem pra vocês que vocês estão tirando muitas férias, ou que vocês estão ficando pouco no escritório, não sei o que, cara, essas pessoas vão passar pela tua vida, mas a tua vida é tu que decide ali o que tu vai fazer. Então eu tinha muito crítica, e eu brinco com esse negócio de contador não tirar férias e que tem que trabalhar que nem um louco, mas eu botei na cabeça que assim, cara, se eu não tirar férias agora, eu só vou agradar meu chefe nesse primeiro momento. Esse cara, quando tiver que me mandar embora, ele não vai estar nem aí pras férias que eu tirei. Ele não vai nem lembrar, isso não é valor nenhum. Então eu vou curtir minha vida, cara. E ele que fique com cara de raiva lá e eu não tô nem aí. Eu vou viajar e vou fazer o que eu quero. E aí eu comecei a ver isso, sabe? Então, sim, amo a minha vida. Vamos agora para a próxima carta. 2, né? Acho que não foi. 2. Dia do meu aniversário, inclusive. Qual o maior sonho que você ainda pretende realizar? Cara, eu quero ter filho, né? As minhas pragas... As pragas. Eu acho que... Eu compreendo. A minha geração é outra coisa também. Meus amigos nenhum quer ter filho, meus irmãos, porque ter filho é abdicar um pouco da tua vida em prol de outro ser humano. Mas eu acho que a estrutura familiar, e aqui o que o Robson falou... Tenho 3. Das 3 praguinhas dele, com todo respeito. Com todo respeito. Às vezes eu acho que o meu carro vai capotar só levando eles pra escola. Só que eu acho que isso te
transforma em outra pessoa completamente diferente. Tu consegue ver de fato o amor diferente, tu consegue estruturar algo diferente. E tu para de ser aquele ser humano mais egoísta que só pensa em ti também, né? Tu tem um outro propósito. Então eu acredito muito nisso, que uma família que tu criou faz todo sentido. Independente se tu tiver filho ou adotar filho, não importa, mas é o amor que tu cria através dele. Então esse é um sonho que eu tenho ainda a realizar. Muito bem, isso vai realizar. Gente, quero agradecer mesmo a vocês três. Foi incrível demais. A gente vai fazer os sorteios agora, inclusive, né? Mas quero agradecer a vocês três mais uma vez. Vocês são excelentes, não estão aqui por acaso, né? Cada um com o seu porquê de estar aqui. E eu estou muito honrado, como sempre, assim. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado por terem trazido tanta energia, tanta coisa incrível aqui pra gente. E contem comigo sempre também. Viu? Obrigado mesmo. Fabiano!